Olá, uma boa noite a todos. Eu sou o JP Nunes. E eu sou o Enzo. Você acompanha hoje, nesta edição especial do Jornal da TV Resende Web, o evento com palestras que está sendo realizado na Câmara Municipal nesta quarta-feira, da conscientização sobre o autismo em Nova Resende. Nesta transmissão, eu tenho essa ajuda luxuosa hoje do Enzo, que está nos ajudando com a câmera, não é isso, Enzo? Aham. Então, muito obrigado, vamos ao evento e fique aqui na TV Resende Web. Tchau. Cuidar é mais do que estar presente, é ouvir com o coração, é compreender sem julgamento, é perceber o que vai além das palavras, é respeitar o tempo do outro, é acolher as diferenças como parte essencial da humanidade. Cuidar é um ato de amor que transforma, que liberta e que dá asas, que gera pressentimento. Por isso, é essencial que todos os profissionais da educação e da saúde estejam preparados para esse cuidado, porque cada olhar compreensivo, cada abordagem acolhedora, cada intervenção adequada pode mudar a vida de uma criança e também de sua família. Que esse evento seja uma semente plantada em nossos corações, que cada fala aqui hoje nos inspire a sermos mais humanos, mais sensíveis, mais comprometidos com a sociedade mais inclusiva e sem preconceito. E, para encerrar essa abertura, deixa um versículo que nos guia com sabedoria e ternura. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Convido também as crianças da PAI para ficar de pé e cantar o hino da PAI.
professores e a todos que cuidam, né, de nossas crianças com muito amor. Obrigado também à presença do Rafael, psicólogo do CRAS, e do Danilo, diretor do hospital. Que Deus nos abençoe esse momento e que o mundo olhe para todas as nossas crianças com autismo com um olhar de igualdade. Muito obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Mariana, eu sou psicóloga aqui no Resende, já faz mais de 2 anos, tá? A gente está no mês de abril, né, que é o mês de conscientização sobre o autismo, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu gostaria de começar, gente, com a imagem dessa fita, né? Que ela simboliza a complexidade do autismo, tá, gente? O autismo é representado por essa fita porque ela tem várias peças de quebra-cabeças, né? E dá pra gente observar que a gente entende que é por conta da complexidade do autismo. E a cor definida para o autismo é azul. Por quê, gente? Porque o autismo é mais comum entre meninos. Jorge, falta um. O que é o autismo? O autismo, ele é amplamente conhecido como transtorno do espectro autista, mais popularmente chamado, né, como TEA. O que significa o autismo, gente? É um conjunto de condições que afetam o desenvolvimento, tá, dessa criança, com 3 características principais: alterações na fala, dificuldades de socialização, comportamento repetitivo e estereotipado. A principal característica do autismo é que essas crianças que têm, né, o TEA, elas apresentam déficits significativos na interação social, na comunicação. Quais são os sinais que o autismo apresenta? Aqui eu trouxe em quadrinhos para ficar mais fácil, tá, gente? E eu vou falar de 6 sinais que podem ajudar a identificar os possíveis casos de autismo em crianças. O primeiro deles é a falta de contato visual. Tá? Geralmente a gente observa que essas crianças elas têm dificuldade em manter um olhar fixo por muito tempo. O segundo é a dificuldade de interagir socialmente, né? O que é isso? É de fazer amizades, de se comunicar, né? De interagir. Depois a gente tem os comportamentos repetitivos e estereotipados. Geralmente eles são apresentados por comportamentos como seletividade alimentar, né? Que as crianças têm a fixação por um tipo específico de alimento, ou uma rotina específica, elas não gostam de sair da rotina. Por exemplo, se passa por uma rua para ir para a escola ou para algum lugar, elas sempre fixam por esse caminho. Dá para a gente observar algumas estereotipias que são movimentos repetitivos. Também o comportamento de organizar objetos. A gente observa, né, quando as crianças vão brincar com vários brinquedos, pode ser de blocos ou outras coisas, geralmente eles enfileiram, né, colocam tudo em sequência, então dá pra gente observar esse sinal também. Depois, a gente tem a dificuldade em compreender os eventos em sua volta. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais evidente como que isso acontece. Por exemplo, se uma criança está num parquinho, né, com várias outras, ela está lá brincando com terra, né, com pazinha, tá lá todas juntas. Aí, quando vê, todas saem e vão para o escorregador, que a gente vê muito essa mudança. Às vezes a criança está no brinquedo e quer ir para um outro logo. Aí a criança com TEA, ela não consegue perceber essa mudança tão rapidamente. Então, ela vai ficar mais tempo lá brincando de terra, enquanto as outras vão estar no escorregador. Por quê? Às vezes elas vão ficar uns 5, 10 minutos a mais lá, né, na terra, enquanto as outras estão no escorregador, porque ela não conseguiu captar a informação e perceber que elas já estão em outro brinquedo. Então, essa é uma dificuldade de compreender os eventos, né, que eu queria explicar para vocês. Também elas possuem dificuldade em responder quando chamados, né? Às vezes a gente chama pelo nome mesmo.
né? Chama, olha, oi, olha aqui, estou falando com você, oi. A criança não olha. Não que não olha, né? Ela não atende imediatamente. Isso também é comum, tá, gente? O que é muito importante aqui? Esses sinais, eles são indícios, tá, gente? Eles não são conclusivos. Porque a gente vê muito, às vezes, alguma mãe chega preocupada e fala, nossa, meu filho não está olhando no meu olho, será que ele tem autismo? Ou então chega lá, nossa, meu filho não quer comer outro tipo de alimento, ele quer comer só arroz, será que ele tem? Não, gente, não quer dizer que a criança, se a criança apresentar uma ou duas características ali só, que ela tem o autismo. Não, esses são sinais. A gente, para fechar o diagnóstico, a gente precisa ter várias características e vários sinais. Porque a gente tem os critérios de A a E, tá, gente? A gente precisa preencher todos eles. Por isso que não é tão simples assim, né? Às vezes, só por uma característica ou outra que a criança vai apresentar, às vezes a mãe já fica preocupada e acha que é. Não necessariamente. Por isso que a gente tem que fazer um diagnóstico muito bem feito, né? Com vários profissionais, para a gente ter certeza de que realmente é. Os sinais são indícios, mas não são conclusivos do TEA. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês observarem, né? Nessa linha branca, a gente observa a pessoa que não tem autismo, como que ela observa, né? Como que ela capta as emoções. Ela observa a partir do olhar, né? E tem uma perspectiva como um todo. Já a pessoa que tem autismo, ela já vai observar ali pela linha da boca para baixo do pescoço, né? Então, por isso que às vezes o autista ele tem dificuldade de observar quando a pessoa está chorando, quando a pessoa está expressando o sentimento pelo olhar, né? Não é que eles não conseguem entender os sentimentos, não, não é isso, é que eles têm um pouco mais de dificuldade, tá? A descoberta do autismo. Gente, lá em 1943, o Dr. Leo Kanner, ele fez relatos de 11 crianças e ele começou a observar características. Essas crianças, elas não tinham o interesse habitual nas outras pessoas e no contato com o ambiente social. O que acontecia? Ele percebia que elas tinham resistência à mudança e uma insistência nas mesmas coisas. Por exemplo, esse estudioso, ele percebeu, que os pais, quando os pais não levavam essas crianças pelo mesmo caminho até a escola, isso já deixava essas crianças muito irritadas, tá? Muito ansiosas. Também percebeu que quando essas crianças usavam roupas diferentes, né? Roupas que elas não estavam acostumadas, elas também ficavam irritadas, apresentavam alguns comportamentos diferentes. E também nos alimentos, tá, gente? Isso lá atrás, esse estudioso percebeu que essas crianças tinham fixação por algum tipo de alimento. E também as estereotipias, né? Que é o balanço do corpo, andar na ponta dos pés, sacudir as mãos. Ele também mencionou que essas crianças elas apresentavam uma linguagem diferente das outras, tá, gente? E elas não conseguiam dar entonação à fala, por exemplo. Apresentavam ecolalia, que é repetir sempre a mesma palavra, e confundiam os pronomes. Aqui eu trouxe um pouco da história, gente. Eu gostaria de deixar bem explícito isso para vocês, que antigamente os estudiosos eles associavam o autismo com inteligência, o autismo com deficiência intelectual. Gente, isso não existe mais, tá? Se alguém falar, nossa, essa criança tem autismo, será que ela tem deficiência intelectual? Será que é porque ela é mais inteligente ou menos inteligente? Não, gente. Isso não existe, tá? Por quê? Porque lá atrás eles fizeram um estudo, né? Porque eles não tinham muitos instrumentos, eles não eram tão capacitados como hoje. E eles observavam essa relação, só que isso não existe. Por quê, gente? Porque hoje a gente tem diagnósticos diferentes, a gente tem profissionais mais capacitados e a gente tem muitos estudos em relação ao tema. Então, se alguém disser, né, o autismo tem relação com inteligência, tem relação com deficiência intelectual? Não, não tem, gente. Queria deixar isso bem explícito aqui, porque ainda, né, hoje é menos, mas ainda a gente escuta às vezes, né?
que tem relação, mas não, isso é lá atrás. Hoje isso não existe mais. O que causa o autismo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? O autismo, ele está no grupo de transtornos, né, cuja origem é complexa e multifacetada. Gente, o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno, né? Lá atrás, né, eles achavam que o autismo ele tinha forte base cerebral e genética. Mas isso, repetindo, isso foi nos estudos lá atrás. Isso não tem relação, não existe, tá, gente? Hoje a gente percebe que os estudiosos, eles estão, né, se debruçando muito sobre o tema. A gente percebe que não há um consenso do porquê se tem o autismo. A gente tem pesquisas aí que alguns estudiosos falam que é por conta de gravidez tardia, outros falam que pode ser por conta de diabetes gestacional ou hipertensão, né? Mas não há o consenso. Às vezes um estudioso faz algum estudo lá, o outro faz outro que revida. Então, assim, a gente não tem um consenso estabelecido do porquê se tem o autismo. Acredito que daqui a uns anos pode ser que surja alguma pesquisa em relação a isso, mas hoje a gente não tem. Antigamente, gente, as escolas, elas não forneciam uma educação inclusiva, né? Essas crianças, elas eram colocadas em instituições do Estado, né? Onde elas recebiam pouquíssimas intervenções. Geralmente, elas eram colocadas em instituições bem precárias, onde não tinha nenhum tipo de estímulo, né? Essas crianças não tinham nenhum tipo de orientação, a família também não. Hoje, felizmente, a gente tem aí escolas públicas gratuitas, né, que oferecem esse ensino inclusivo. E aí a gente tem uma educação de qualidade apropriada para todas essas crianças e a família. A escola hoje, gente, ela fornece o foco principal de intervenção para essas crianças. Isso é importantíssimo, né? Um avanço que a gente teve aí que é muito significativo. Atendimento para crianças com autismo. Gente, o autista, ele geralmente precisa de terapia cognitivo-comportamental. Hoje a gente tem aí, né, o ABA, que é uma terapia especializada para essas crianças. Às vezes essas crianças vão precisar de TO, vão precisar de fono, vão precisar de nutricionista para controlar ali a seletividade alimentar que ela apresentar, porque às vezes precisa de ter uma rigorosidade em relação a isso. Também a gente precisa da ajuda médica em muitas situações, porque algumas crianças vão precisar de ser medicadas. E assim, gente, não existe uma receita única ou um tratamento único para o autista, tá? Por quê? Antigamente, as pessoas diziam que existia o autismo leve, moderado, grave. Hoje isso não existe mais, tá? Por quê? Porque quando a gente fala assim, dá a impressão que tem vários tipos de autismo. Mas não, gente, o autismo é único. Ele é só um. E hoje a gente fala nível de suporte 1, 2 e 3. O que isso significa? Por exemplo, se a criança ela precisa de fono, de TO, de médico, de nutricionista, né, de neuropsicólogo, essa criança provavelmente vai ter um nível de suporte 3, que ela precisa de vários profissionais. Se essa criança apresentar uma dificuldade ali específica e precisar somente de TO, por exemplo, essa criança provavelmente vai ser nível de suporte 1. Se essa criança precisar de TO, de fono, de psicólogo, ela pode estar ali no nível 2, né? Então é essa a diferença, gente. O autismo é único, só que as crianças, elas precisam de um nível de suporte diferenciado, né? Nenhuma é igual à outra. Então, às vezes, elas vão precisar de mais profissionais, de menos, e assim sucessivamente. Por que os diagnósticos de autismo estão crescendo tanto? Gente, hoje, a gente tem uma maior conscientização sobre o tema. A gente tem aí excelentes profissionais, né? Tem muitos estudiosos, muitas pesquisas sobre o tema. Então, por isso pode ser, né, que esses diagnósticos eles estão aumentando. Porque antigamente as pessoas não conseguiam diagnosticar,
né, não tinha nenhum tipo de diagnóstico, essas crianças não tinham nenhum tipo de tratamento, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho do diagnóstico, tá, gente? Porque eu gosto muito disso, eu gosto que o diagnóstico seja interdisciplinar, tá? É interessante que esse diagnóstico tenha vários profissionais, né? Como o pediatra, o neurologista, o psicólogo, o neuropsicólogo, o fonoaudiólogo, o TO, o psiquiatra. Quando esse diagnóstico ele é realizado com apenas um profissional, para mim, gente, fica muito limitante. Por quê? Porque não é um diagnóstico fácil de fechar. Como eu expliquei, ele tem vários critérios. Ele é de A a E. Né? Não é, às vezes a criança vai chegar e vai diagnosticar ele só porque ele não está tendo falta de contato visual, mas será que realmente é autismo? Então, assim, eu sou a favor de ter um diagnóstico interdisciplinar com vários profissionais, porque quando esses profissionais conversam entre si, né, eles vão debater, eles vão ver ali os detalhes, falar, nossa, eu percebi isso, o outro viu isso, então, opa, peraí, aí pode fechar. Não é tão simples e rápido assim para fechar um diagnóstico, tá, gente? O ideal é que essa conclusão do diagnóstico aconteça a partir dos 3 anos, porque ali é quando a criança, né, tá desenvolvendo mais, né, tá na fase inicial ali. É interessante que esse diagnóstico seja nessa idade. Mas a gente tem muitos diagnósticos tardios, né, que a gente observa aí, às vezes pessoas já adultas, né, a gente observa ali as características, pede para fazer uma avaliação mais minuciosa e a pessoa descobre que tem um autismo tardio. A gente costuma falar que é sempre bom ter um diagnóstico, porque essa pessoa adulta vai conseguir tratar, mesmo sendo mais velha, porque aí vai receber os tipos de intervenções necessárias e tudo mais. Mas o ideal é que aconteça nessa fase dos 3 anos. Aqui eu trouxe uma pesquisa, tá, gente? É uma pesquisa americana que diz que 1 a cada 36 crianças americanas com menos de 8 anos tem autismo. Lembrando que essa pesquisa ela é recente, tá? Em 2022 e 2023. O autismo é 3,8 vezes mais frequente em meninos. Por isso a cor azul. As estatísticas também estão subindo entre o público feminino. No ano de 2023 para cá, a gente tem um aumento aí de 1%, tá, gente? Superou a casa de 1%. Então, as meninas, elas também estão apresentando agora mais autismo em relação a antigamente. Aqui, gente, para finalizar, eu vou resumir para vocês. Eu trouxe esse quadrinho azul para explicar, né, lá da história, para remeter à história que os estudiosos, né, eles encontraram nas pesquisas deles lá que o autismo tinha base genética e cerebral. Gente, isso é errôneo, isso não existe, tá? E jamais, quando vocês ouvirem, o autismo está associado à inteligência, está associado à deficiência intelectual, vocês vão lembrar que não está associado, tá? Por quê? Porque, felizmente, hoje a gente tem ótimos profissionais, a gente tem profissionais capacitados para dar o diagnóstico, a gente tem ótimos tratamentos, então isso mudou, tá, gente? Então, resumindo, o autismo se apoia num tripé, né? Os distúrbios relacionados à comunicação e à fala, que é o principal, gente, é a fala, a comunicação e a socialização. O segundo, os comportamentos repetitivos. E o terceiro, os interesses restritos. O autismo, gente, ele não quer dizer, quando a gente fala de autista, a gente está falando que eles não gostam de interagir. Não necessariamente, os autistas gostam de interagir. Só que eles interagem de um jeito diferente, tá? Qual que é a diferença? Às vezes eles vão estar ali num brinquedo, eles vão estar com foco naquele brinquedo, que é algo de muito interesse para eles, e eles não vão socializar como nós, mas eles socializam da forma deles. Não é porque eles estão focados ali num brinquedo, em algo de interesse deles, que eles não vão socializar. Não, eles socializam, mas eles socializam de maneira diferente.
Aqui eu queria deixar para vocês, né, alguns filmes que retratam sobre o autismo, tá, gente? Esse primeiro filme, ele conta a história de um autista, né, que conhece o irmão, Tom Cruise, né, após a morte do pai. Juntos, eles fazem uma viagem que os aproxima. O segundo filme, né, Aprendiz de Sonhador, ele conta a história de um jovem que precisa tomar conta de seu irmão autista e da mãe extremamente obesa. Esse filme também, né, chama o nome dela é Sabine, tem imagens gravadas ao longo de 25 anos. A diretora de O Nome Dela é Sabine conta a trajetória da irmã autista que viveu internada em uma instituição psiquiátrica. E tem esse filme também, que conta a história, né, que é uma criadora de métodos considerados revolucionários para o tratamento de gado e matadouros. Gente, esses filmes são muito interessantes, tá? Se vocês depois quiserem anotar aí, é sempre válido, né? E a jornalista Jonna Nublet é a mãe de uma criança autista e autora do blog Vidas Atípicas. Recomendamos a leitura para quem quer saber mais sobre o autismo e o desenvolvimento infantil. Tá aí também, né, para quem se interessar. Muito obrigada. Oi, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia! Ai, meu Deus, como foi? Perfeito. Muito obrigado. E a pedido do Jorge, pediu para eu falar um pouquinho sobre o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Mas depois dessa aula eu fico até sem graça, porque eu cheguei um pouco atrasado, mas ela já falou tudo praticamente, né? Eu acho que eu vou só pegar algum detalhezinho para a gente conversar, tá certo? E eu deixo assim, bem aberto isso aqui como um bate-papo. Se tiver alguma dúvida, perguntas, né? Pode me interromper, que eu tô aqui mais para esclarecer e bater um papo com vocês, tá bom? Parabéns, realmente perfeito que eu peguei aqui, já eu fico até sem graça, porque ficou completinho. Eu vou falar a mesma coisa que você está falando, tá certo? Então, o transtorno do espectro autista, né, como ela falou, não é uma doença, né, é um transtorno, é uma síndrome. Então, a gente tem que entender isso, porque muita gente fica com esse medo, né? Meu filho vai nascer doente, meu filho é doente, tem tratamento, tem cura, tem remédio. E a gente vai ver ao longo dessa conversa que não é bem assim. Como não é uma doença, a gente não tem uma cura, né? A gente tem tratamentos para dar o suporte para melhorar, né, a condição de vida desse paciente, tá? Então, o transtorno do espectro autista ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele vai afetar grandes duas áreas, né, que é a parte da comunicação e interação social e a parte de comportamentos, né, levando a criança às vezes a ter comportamentos repetitivos e até mesmo restritivos. Então, nesse impacto da comunicação, a gente percebe aquela criança que às vezes demora a iniciar a falar, né? Chegou lá com seus 18 meses, né? 1 ano e 6 meses e ainda não fala, né? A mãe fica um pouco preocupada com isso e procura a gente para poder estar com um determinado limite, padrão que a gente espera, que a criança comece a falar palavrinhas, começa a juntar palavras e formar frases. Mas então o primeiro sinal de alerta seria isso, aquela criança que demora a conversar, demora a falar as primeiras falas, as primeiras palavras. Características, então, essenciais do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Ele é multifacetário, então, assim, não dá para falar, igual ela falou, não é nível alto, grave, moderado. Então, cada criança vai manifestar um espectro. Então, às vezes, tem crianças que vão ser mais afetadas, às vezes na fala, outras às vezes na interação social, outras às vezes no próprio comportamento. Então, ela vai trazer, então, esses déficits na comunicação, né? Então, o paciente, às vezes, não consegue manter um diálogo, não consegue iniciar uma conversa, né? Ele atrasou para falar, vai ver, ele não consegue iniciar e manter um diálogo, ele prefere, às vezes, ficar no canto dele, não responde certinho, às vezes tem essas entonações, conversa falando alto, às vezes baixo, não dá o tom da voz. O comportamento repetitivos, né? Crianças que têm estereotipias, né? Tem crianças que a gente começa a observar que começa a andar nas pontas dos pés. Existe determinada idade que isso é normal,
Porém, se continua durante um determinado tempo, a gente tem que realmente ficar alerta ao autismo. Então, as crianças andam na ponta do pé, começam a ter movimentos repetitivos, né? As estereotipias, gira em torno de si mesmo, começa a apresentar movimentos que assim, vai trazer uma preocupação para a mamãe. E é uma ampla variedade de espectro. Então, pode ter casos mais graves, que a criança passa realmente desapercebida e vai depois descobrir lá na frente. Tem crianças que é tão intenso esses sinais e sintomas que já logo de cara a gente consegue ir pesquisando e triando e fechar um diagnóstico um pouquinho mais cedo. Então, sinais precoces, o ideal é a gente ficar atento para tentar, né, triar isso antes dos 3 anos, que começa a apresentar para a gente pequenos detalhes logo de cara. Então, como vamos identificar esses sinais, né? A mamãe e o papai têm que ficar atento. Então, aquela criança que demorou a falar, aquela criança que quando a mãe já está amamentando e a criança não fixa o olhar no olho da mamãe, a fala, né? Tem aquela fala ausente, né? A criança não fala mesmo, ou atrasou muito, vai começar a falar lá por volta de 2 anos, pequenas palavras. A interação, não tem interesse nenhum em brincar às vezes com o irmão, com o coleguinha, ou interesse até mesmo de estar com o pai e com a mãe, prefere às vezes ficar quietinho, brincando com os seus brinquedos da maneira dele. E os movimentos estereotipados, né? Andar na ponta dos pés, ficar rodando em volta de si mesmo, ficar balançando o corpo, são alguns pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento para desconfiar, né, do TEA. O processo diagnóstico é um desafio porque ele não é igual muitas doenças que vamos pedir exames que vai confirmar aquele diagnóstico. A gente avalia características comportamentais e, como muito bem falado, precisa de uma equipe para poder fechar esse diagnóstico com exatidão e, às vezes, não cometer erros dando um diagnóstico ou superestimando um diagnóstico. Então, é baseado no DSM-5 e no CID-11, né, essas características comportamentais que, no decorrer das consultas com pediatra, neuropediatra, psicólogo, a gente vai estar montando, elaborando um laudo para fechar esse diagnóstico em equipe. O rastreamento tem que ser precoce. Então, é quando os pais e as mães estão fazendo lá puericultura na saúde da criança e eles trazem alguma dúvida, algum anseio, a gente já abre o alerta e fica observando, fica olhando. E às vezes a mãe nem tem dúvida nisso, não tem preocupação, e a gente mesmo percebe que tem alguma alteração que precisa ser conversado. E a gente pega e conversa com o papai e com a mamãe, vamos ficar atento nisso, observa se vai acontecer isso, volta daqui 2 meses para a gente conversar. Então, desde cedo temos que ficar atento, porque quanto mais cedo esse diagnóstico, melhor serão as terapias para poder não trazer nenhuma consequência pior no futuro daquela criança. E existem vários mecanismos de triagem, um deles é o MChat, que é um checklist que não é para fechar diagnóstico, mas é para rastrear, para trazer para a gente como se fossem umas perguntas para falar, realmente isso aqui está aparecendo, vamos ficar atento, daqui para frente conduzir melhor esse caso. A abordagem multidisciplinar é fundamental para acompanhamento dessa criança, que foi fechado o diagnóstico de autismo, porque, assim, igual eu falo lá na saúde da criança, a criança autista, a gente não tem que adaptar ela ao nosso mundo. Nós temos que adaptar o nosso mundo ao mundinho delas. Então, a gente tem que fazer a terapia com cada profissional para poder trazer para ela melhores condições de estar convivendo em comunidade. Então, tem crianças que vão precisar de uma terapia ocupacional, tem crianças que estão com atraso na fala, tem que fazer um trabalho mais avançado na fono. Tem crianças que irão precisar, sim, usar medicamentos para tratar algum dos sintomas que são mais perpétuos e vai usar alguma medicação, e aí o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra vai estar fazendo o acompanhamento e a prescrição dessas medicações. E a gente vê que o que difere mesmo, que faz assim, diferença na vida da criança é essa terapia multidisciplinar. Então, aquele município que conta com terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogo, psicopedagogo, o pediatra, consegue de vez em quando encaminhar o paciente para fazer o acompanhamento com o neuropediatra, que é muito importante. É um município que está na frente de outros. E assim, eu tenho que elogiar o município de Nova Resende, porque assim, desde quando eu vim para cá trabalhar, foi criada uma unidade só para criança, que atende só as crianças, faz as vacinas, a gente consegue dar direcionamento para o psicólogo, fonoaudiólogo, e assim, não é todo município que tem isso. Então, assim, eu fico feliz de trabalhar aqui por conta
desse cuidado que a prefeitura tem com os pacientes. Toda vez que a gente precisa, com prioridade, a gente consegue essa consulta. Em Passos temos a referência de um colega nosso, neuropediatria, direto e reto, a gente conversa e tenta trazer para o paciente aqui, se a gente não consegue mandar lá, fazer eu mesmo, conduzir o caso. Então, assim, é muito importante essa harmonia e esse tratamento multidisciplinar. E essa conversa entre todos os profissionais para ver qual que seria o melhor caminho para triar para aquele paciente. E isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para aquele paciente, quem faz essa terapia em conjunto. Essa educação e a inclusão, né? Muitos pacientes, às vezes, não conseguem, né, ir na escola, porque às vezes a escola não está adaptada para receber esse paciente, os professores às vezes não sabem lidar. Então, hoje em dia, né, é um direito, né, a escola tem que incluir esse paciente. E hoje vemos que os professores, vemos que as escolas estão melhorando isso. Antigamente, na minha época de infância, eu lembro que pacientes que às vezes tinham o autismo só era tratado, às vezes, na paz, se a cidade tinha, ou às vezes nem ia para a escola porque não tinha condições de deixar aquele paciente ali na sala de aula, porque às vezes ele era um pouco agressivo, às vezes os professores não sabiam como conduzir e não tinha tanto conhecimento na época para poder trabalhar melhor isso. Então hoje a gente sabe que a família, o papel da família ali é a base daquela estrutura. Os pais que têm que estar junto dos filhos para querer trazer condições para ele, correr atrás de profissionais para poder estar fazendo essas terapias e em casa, ajudando, estudando. A escola, ela vai sim ser esse papel de educar, de ensinar, mas os pais em casa têm que ter tempo, não é? Eu falo nem perder tempo, é ganhar tempo com os filhos, ensinando, ajudando e tirando as dificuldades. Se parar para ver, ele vai passar mais tempo em casa do que na escola. Então, os pais têm que sim educar e ajudar os filhos. O suporte na escola, então a escola vai estar preparada, recebendo material para isso, vai ter o professor de apoio para aquela criança que precisa, para estar ajudando mesmo a criança a aprender e a evoluir na velocidade dela. A gente também não tem que comparar ele com um paciente, uma pessoa do mesmo nível, né? Cada criança vai ter uma dificuldade, às vezes, que vai enfrentando e vencendo no tempo delas. E a escola tem que ser realmente adaptada para dar toda essa condição, essa estrutura para o paciente evoluir nessa questão do ensino na escola. Mitos e verdades, então, sobre o TEA. A gente tem muito mito, alguns são verdades, outros não. Eu trouxe 3 que é o que está mais na moda, para a gente tirar isso. Vacina causa autismo? Não, gente, não causa autismo. Não tem nenhuma vacina que foi estudada, que depois que fez uso dela, até o do Covid aí que o pessoal fala, não gera autismo. Pelo contrário, vacinas salvam, tem que vacinar mesmo, mantém o cartão da criança atualizada. Autista tem altas habilidades? Igual ela falou assim, ó, antigamente achava que autista era superdotado ou tinha algum retardo mental. Como é um espectro, tem pacientes que vão ter, sim, superdotações em algumas áreas. Temos pacientes que podem ter superdotação com a música, então ele põe aquele hiperfoco dele na música. Pacientes que compõem, que têm facilidade em tocar algum instrumento, têm facilidade em escutar uma música, tirar aquela música e cantar bem, imitar voz. Tem um paciente, tem uma pessoa famosa na internet, ele tem um autismo e ele canta igual o Michael Jackson, igualzinho. Você escuta ele cantar, ele canta o mesmo timbre, o mesmo tom. Então, assim, tem crianças que têm superdotações para algumas áreas e também tem vários assim relatos em filmes que mostram isso, né? Uma mente brilhante, tem paciente que na matemática consegue assim, fazer cálculos de cabeça, mas isso assim, não quer dizer que existe o inteligente ou com retardo mental. Como é uma faceta, né, um espectro, tem pacientes que têm superdotações, mas isso não quer dizer que ele é inteligente para tudo. Ele tem, às vezes, naquela área, uma facilidade e consegue escalar muito nessa questão de pintura. Então é mais essa relação, pintura, matemática, música, são superdotações em determinadas áreas, mas não existe isso de realmente criança autista é mais inteligente ou tem algum retardo mental, tá bom? E o TEA, como não é uma doença, não tem cura, né? O TEA, a gente é um transtorno que a gente vai dar o suporte no decorrer da vida para colocar aquele paciente, né, e nós adaptarmos o nosso mundo ao mundo deles, e eles terem a melhor condição de vida no decorrer, né,
da existência dele. Então não tem cura, é um suporte, é um tratamento multidisciplinar ao longo da vida. O que a gente tem então de desafios, né, e perspectivas para o futuro? Antigamente, né, até pouco tempo atrás, era para cada um paciente, de 54 pacientes, descobrir que tinha o TEA. Agora o cálculo foi atualizado, é 1 para cada 36. Então a gente vê que está tendo, assim, às vezes um aumento do número do transtorno do espectro autista. Ou a gente está tendo mais ferramentas, a população está mais familiarizada e está buscando mais o profissional para fechar esse diagnóstico e assim realizar o tratamento. Então, o suporte contínuo, os novos estudos, a parte do médico, do psicólogo, dos outros profissionais estarem se atualizando para poder ajudar a fechar os diagnósticos, a fazer esse acompanhamento, isso é um desafio e a gente está vendo que no futuro isso está melhorando, porque os pais estão aprendendo mais, estão procurando um profissional na hora certa para poder fechar esse diagnóstico e dar esse suporte. Sobre políticas públicas, a gente tem que sim correr atrás dos direitos, né, dos pacientes que têm autismo, poder procurar o prefeito, procurar a Câmara de Vereador, procurar os órgãos públicos para poder realmente buscar condições de a gente interagir, né, de colocar esse paciente e reintegrar ele na sociedade. Eu lembro assim, muito tempo atrás, na época minha de infância, a gente começa a lembrar. Assim, eu tenho uma tia que tem autismo e o médico na época falou para minha avó que tinha que deixar ela presa no quarto. Ela viveu a vida inteira presa. Até hoje, agora, depois que minha avó morreu, que a gente foi introduzir ela de novo na sociedade porque tinha esse estigma. Minha avó deixava ela presa em casa o dia inteiro. Ela não teve essa condição de hoje ter, de poder cuidar, de poder levar para uma escola. E agora que ela está indo lá na minha cidade natal, tem a PAI, ela já evoluiu muito a partir do momento que começou a colocar terapia. Antes ela era super agressiva, não permitia ninguém, a não ser pessoas muito próximas da família. Então, assim, a gente tem que correr atrás mesmo dos direitos dos nossos filhos, ainda mais os que têm esse transtorno. E as pesquisas estão cada vez mais evoluídas, então dando condições de fechar diagnósticos mais cedo, observar alguns fatores associados, né, que pode, às vezes, desencadear o autismo. Percebemos que durante a pandemia o acúmulo, o uso abusivo de telas predispôs muitas crianças a ter o espectro autista, pelo menos naquele momento usando a tela. E tem estudos que mostram isso, que o uso abusivo de telas pode sim desencadear isso. Hoje, dados que temos, assim, o que seria então a causa do autismo? É um fator genético, tem a parte genética envolvida, tem genes que já estão sendo estudados, que pacientes que têm autismo têm aqueles genes alterados e que o meio, né, influencia muito. Então, o fator genético mais o meio pode levar a criança a desenvolver. Às vezes a criança ainda no meio não está com todas as suas alterações, não é uma criança que tem uso abusivo de tela, às vezes ela chega a não desenvolver, né? Eu já vi paciente que de estágio 3 ir para o estágio 1, então quanto mais tela, que é um detalhe recente, isso já demonstrou, crianças a desenvolver, né, o transtorno por conta do uso abusivo de telas. Então, o que podemos concluir é que, como não é uma doença, é um transtorno, a gente tem que parar às vezes, de ficar negando que, às vezes, o filho tem. Muitos pais negam, não procuram ajuda, acha que por conta de ter que usar alguma medicação vai rotular o filho dele. Pelo contrário, a gente tem que sim procurar ajuda e tratar dando esse suporte, e algumas medicações, dependendo de cada caso, vai precisar sim. E a gente tem que ter essa empatia, esse acolhimento, desde lá do consultório, quando criança, o pai e a mãe chega preocupada, né, e a gente tem que dar esse diagnóstico, contar para o pai e para a mãe que o filho entra sim no critério do TEA, procurar assim, ter essa empatia, esse acolhimento da criança. Incluir ela nessas atividades, igual eu falei, assim, isso é uma frase de consultório, nós temos que adaptar o nosso mundo ao mundo deles, não é querer que eles tenham que aceitar o nosso mundo do jeito que é. Então, realmente incluir eles em todas essas atividades. E a nossa sociedade dá esse suporte adequado, né, para trazer uma condição de vida melhor para essa criança, para esse paciente. Bom dia, tudo bem? Meu amigo Lucas já me gritou lá, né? Eu tenho um amigo aqui, que é o Lucas, inclusive vários.
Vários, mas o Lucas já me reconheceu logo no início. Eu sou advogada, eu já fiz o curso de psicanálise, eu fiz o curso de psicanálise para mim mesma, né? Para me autoconhecer, para melhorar aí o meu entendimento psicológico sobre mim mesma. Mas eu tive que fazer estágio, e eu fiz estágio na Prefeitura de Juruáia. Eu fiz estágio na Prefeitura de Juruáia, fiz por 2 anos, e a princípio eu fui para as escolas, para a Secretaria da Educação. E lá eu trabalhei com várias crianças que eram autistas. E aí sim, quando o Dr. Josias fala no desenvolvimento, no acompanhamento com vários profissionais, quando a doutora Mariana fala, eu pude presenciar isso. As crianças que faziam acompanhamento, porque cada um tem a sua limitação. Muitas vezes o trabalho tem que ser feito com a terapeuta ocupacional, às vezes com a fisioterapeuta também, com a fono. Então são vários profissionais envolvidos. A gente tinha o psiquiatra também, que cuidavam dessas crianças. E o desenvolvimento delas é extraordinário. É uma coisa gratificante de se ver. Porque as crianças que passaram comigo, algumas não falavam algumas palavras, pelas metades, às vezes, mamã, e já eram crianças de 5 a 11 anos. E com o trabalho em equipe, a gente trocava muito o que estava acontecendo durante as sessões. Tanto com o psiquiatra, como a fono, a terapeuta ocupacional, a gente conversava muito sobre isso. E isso ajudava bastante. E as crianças foram se desenvolvendo. Então, assim, no final, quando eu saí na pandemia, né? Porque aí fechou tudo, a gente saiu, eu não trabalhei mais nas escolas. Mas as crianças, boa parte delas, tinham se desenvolvido muito. Então, a importância desses tratamentos multidisciplinares, eu vi na prática o desenvolvimento dessas crianças, né? E lembrando sempre que a gente deve destacar as habilidades delas. Não as dificuldades, trabalhar as dificuldades, mas destacar as habilidades delas também. E um que é difícil dentro da parte psicanalítica, Dr. Josias, é a aceitação da família. A aceitação, quando você descobre que tem um filho que é autista, os pais passam por um luto, uma espécie de luto. Porque a gente sempre sonha em ter aquele filhinho, aquela menininha ou aquele menininho com tais características, com o olho pretinho, cabelo enroladinho, e de repente vem uma criança com outras características físicas e com algum transtorno. E aí é um baque, né, para a mãe e para a família, porque, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Como que vai ser o acompanhamento? E muitas vezes essas crianças dependem de vários acompanhamentos. E a mãe, muitas das vezes, né, claro que tem as exceções, que às vezes os pais acompanham essas crianças nesses acompanhamentos, nesses tratamentos, mas muitas das vezes são as mães. E as mães acabam tendo que deixar o serviço, tanto o serviço doméstico, como o serviço que elas prestam na sociedade, né, para alguma empresa, para alguma família, elas acabam tendo que deixar para cuidar dessa criança. E aí é uma sobrecarga para a mãe. E muitas das vezes, essas mães não têm um apoio, seja um apoio psicológico, um apoio familiar. Muitas vezes elas se veem sozinhas com o filho, para cuidar do filho. E aí elas se sentem perdidas. E aí é que a gente vem com o acolhimento psicológico, o acolhimento psicanalítico e muitas vezes até um acolhimento jurídico. Porque muitas vezes essas mães chegam para a gente, e aí falando como advogada, muitas vezes essas mães chegam para a gente e você vê que o psicológico dela não está legal, que ali você tem que acolher ela primeiro, para depois ir às causas jurídicas, o que pode ser feito, quais os direitos que o filho dela tem, quais os benefícios, né, que ele tem direito, para depois a gente instruir ela. Então, esse acolhimento à família é extremamente importante. E não só os profissionais podem acolher essa família, essa mãe, mas toda a sociedade. Porque a sociedade, na maioria das vezes, olha essa criança e essa mãe já com um preconceito, né?
um certo afastamento. E não é isso. Nesse momento, a mãe precisa que você compreenda ela, que você tenha empatia por ela, entenda o que ela está passando, a dificuldade que ela está passando. E muitas vezes nós, sociedade também, não queremos que esta criança tenha as preferências, os direitos que elas têm. Quantas vezes eu já vi em fila de banco, fila de supermercado, o pessoal torcendo o nariz porque a mãe passou na frente porque o filho tem autismo. Então, a sociedade em si é muito preconceituosa. E eu acho que essa palestra é fundamental, este evento que está tendo hoje, é fundamental para a gente incentivar a sociedade a olhar com outros olhos, com olhos de empatia. Entender que o autista, ele não é uma pessoa alheia à sociedade. Não, ele está incluso na nossa sociedade e nós, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte de inclusão dele na sociedade, respeitando as limitações que ele tem. Porque muitas vezes eles têm várias limitações que nós, às vezes, não compreendemos. Mas é como o Dr. Josias falou, não é encaixar ele no nosso mundo. Não, é nos encaixar no mundo dele, compreender o que ele sente, compreender as capacidades e as dificuldades dele. Então, a gente tem que ter mais esse conhecimento sobre o autismo para que a gente possa incluir essas crianças. Quanto à parte jurídica, achei muito interessante esse projeto de lei municipal, porque federal a gente já tem várias leis que garantem, né, direito de preferência para os autistas. Mas essa lei municipal achei extremamente interessante, confesso que eu desconhecia essa lei municipal, não tinha conhecimento dessa lei municipal, mas acho de grande valia. Acho que a gente até deveria divulgar mais, Bruno, né? Porque eu confesso que eu realmente desconhecia. Mas de extrema importância, porque é nos pequenos ambientes, naquelas pequenas comunidades que a gente está, que a gente vai expandindo esse desenvolvimento e esse conhecimento. Então é extremamente importante que nós, enquanto sociedade, enquanto Nova Resende, que a gente vá se conscientizando sobre o autismo e vá distribuindo isso, desenvolvendo isso para campos maiores, né? Para a região e para outros locais. Porque tudo começa conosco, tá? Tudo começa conosco enquanto sociedade e a gente vai expandindo isso. Então é de extrema importância. Agora, como advogada, eu queria falar para vocês os direitos. As mães, os pais, buscarem sempre os direitos dos filhos, tá? Eles têm direito a acompanhamento, a esse grupo multidisciplinar. Os filhos de vocês têm direito e vocês devem buscar esses direitos. Se vocês encontrarem barreiras, que vocês procurem a OAB, né, através da Defensoria Dativo, procurem um advogado para que realmente prevaleça o direito dos filhos de vocês. É um direito deles e esse direito deve ser exercido. E caso encontrem alguma barreira, procure um profissional para estar auxiliando vocês para ver o que realmente vocês podem estar fazendo em cada caso, de acordo com o que está acontecendo com o filho de vocês. E esses centros, grandes centros especializados em autismo, realmente a gente vê, mas eu não tenho conhecimento prático de nenhum deles, mas a gente vê que esses centros funcionam muito bem. Talvez fosse até uma sugestão para o nosso prefeito, para estar vendo a possibilidade de estar abrindo um centro específico para os autistas e suporte à família, né? Eu acho interessante que dê um acompanhamento psicológico também para a família, para que a família entenda e consiga ajudar essa criança. Então, seria interessante a criação de um centro aqui em Nova Resende, porque pelo que a gente vê, dá muito certo, né? Já vi várias reportagens em outras cidades e que é muito bom o centro, porque já reúne todos os profissionais num lugar só, né? E essas crianças fazem o acompanhamento. Então, acho que seria até uma sugestão, né? Uma sugestão de criação. Não sei qual a possibilidade, né, da prefeitura estar investindo nesse centro, mas é uma sugestão minha para que seja buscado informações a respeito da possibilidade de criação desse centro aqui em Nova Resende. Dentro do meu conhecimento básico, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá?
Muito obrigado por vocês terem me ouvido, tá? Eu não tenho muito o que acrescentar, porque a doutora Mariana e o doutor Josias foram perfeitos, então não deixaram muita coisa para a gente acrescentar. Muito obrigada. Eu tenho que controlar a minha ansiedade. A psicóloga falou para mim que eu tenho que controlar. Que é um centro especializado na equipe multidisciplinar. Assim funciona super bem. E aí eu conversei com o pessoal da regional para a gente ter a possibilidade de Onde que tá? Tamar, com licença. o pessoal da regional de Passos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui. Hoje eu vou fazer diferente. Em nome de todas as crianças da PAI, eu quero cumprimentar a mesa. Fica difícil, pois que o Dr. Josias falou, ele vem depois da doutora Mariana, e eu venho depois dele, depois da doutora Elizabeth. Belas palavras, belas palestras, que contribui muito para o nosso dia a dia, pensando na população como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge, pelo evento. É de suma importância. E deixar claro para vocês que a gestão está de portas abertas para ajudar dentro da legalidade, dentro da realidade, para nós estar somando, sim, e fazer toda a diferença que vocês merecem. Tá? Quando a doutora Elizabeth fala, já tivemos uma conversa com o Jorge e já está, assim, em estudo, em análise, para nós trazer e construir, sim, esse centro para cá. Se Deus quiser, é um trabalho complexo, não é da noite para o dia, leva um tempo, mas já está em estudo e análise e, se Deus quiser, vamos conseguir. Tá? Que todos tenham um bom dia, uma feliz Páscoa a cada um de vocês, que Jesus renasça no coração de cada um. Bom dia, muito obrigado. Que bom, Tamar, se vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar. Precisa, que é assim, tudo... Licença, Tamar. Porque já vai chegando a hora do almoço, então acho que tá todo mundo já querendo ficar com fome de novo, senão vai ter que ter um segundo café. Pessoal, queria cumprimentar aqui as autoridades, vereadores, prefeito, cumprimentar a mesa, doutora Elizabeth, doutora Mariana, doutor Josias, de modo especial, cumprimentar minha amiga e companheira Elisete, essa mãe que serve de referência para tantas outras, no modo como lidar. Apesar de não saber ainda o que pode acontecer para frente, ela enfrenta o dia a dia de um modo muito especial. Então, parabéns, Elisete. Falo que se a gente tem algo do autismo em Nova Resende, não é graças a eu que fiz 2 projetos aqui nessa casa, não. É graças a você que veio aqui, usou a tribuna, assim como eu vi que você fez também convidando nessa semana aqui nessa casa. Mas quero, como eu disse, ser breve. Agradecer aqui também à PAI, que é uma parceira da causa autista aqui, e hoje eu venho falar aqui simplesmente como cidadão, e dizer da alegria que, enquanto estive nessa casa, pude apresentar os 2 primeiros projetos da causa autista aqui do nosso município. Projeto de Lei 2.396, que é o que garante atendimento prioritário aqui no município de Nova Resende, seja o estabelecimento público ou privado. Inclusive, no ano passado, quando foi aprovada essa lei, a gente fez isso aqui para pregar nos comércios. Né? A gente não conseguiu atingir a todos e por isso já vai meu primeiro pedido da administração, né? Que ajude a gente, faça uma reunião com os comerciantes, né? A Câmara de Vereadores, para a gente poder ter 100% dos comércios identificados com essa plaquinha, né? Para que as pessoas possam saber de fato que Nova Resende existe. Já tem uma lei de 2012, é uma lei federal, como a doutora Elizabeth falou, né? Que é uma lei que também incluiu o autismo como atendimento prioritário. Mas o município de Nova Resende, desde junho do ano passado, está regulamentado também, fomentando a nossa política de inclusão dentro do município. E a outra lei que nós temos aqui é a Lei 2.397, que institui o mês Abril Azul. Que para mim, eu vi uma frase essa semana que eu não tinha nem parado para pensar.
não é só em abril que a gente deve trabalhar o autismo, é durante todos os dias do ano, né? Então isso é muito importante a gente frisar. Mas, como abril é o mês referência, a gente deve também dar destaque. E por isso, nesse projeto, ele fala, né, que a administração municipal, durante o mês de abril, deve desenvolver palestra, minicursos, seminários, encontros. E eu fico muito feliz que o ano passado a gente fez esse encontro aqui pela primeira vez e está tendo a segunda vez. O ano passado presenciei como agente público e esse ano presenciei como cidadão. E é muito importante. Então, além dessas duas leis, a gente espera que surja mais leis, mas que antes de surgir novas leis nessa casa, que essas duas que existem possam ser colocadas em prática. São leis novas, não tem nenhum ano aí, né, que foi sancionadas pelo antigo prefeito, mas que elas possam entrar em vigor. Porque eu resumo o transtorno do espectro autista aqui, eu falo da nossa realidade, com 3 palavras: conscientização, união e com muito trabalho. Só assim a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam a grandeza, né, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, parabenizar, né, o Jorge aí, a Elisete, todos envolvidos na realização. E eu não sabia, viu, gente, foi por coincidência do destino, que os pais do Pedro estariam aqui. E eu falo que a gente tem que dar enfoque, eu sou muito de valorizar Nova Resende. Então, eu chego lá em Bom Jesus, tem aqueles que falam assim, pode falar um pouquinho de Nova Resende? Que agora eu estou lá, né, eu estou em fase de adaptação. Mas eu trouxe o livro do Pedro. Eu participei do lançamento do livro do Pedro e eu fiz questão de trazer. Porque a gente só vai conseguir trabalhar uma causa tão importante, tão relevante para a nossa cidade, quando a gente valorizar o que a gente tem aqui. E o Pedro, tá aqui os pais dele, a Denise e, gente, o Éder, né, eu tinha decorado os nomes, já esqueci aqui, mas o Pedro, ele lançou esse livro lá na Escola Maria José de Godoy. E a gente precisa espalhar isso aqui, o povo de Nova Resende precisa saber o que a gente tem, que o autismo produz para a nossa cidade, né? Então, quero aqui destacar, eu fiquei muito feliz de participar lá, e quero parabenizar os pais do Pedro também, que são referência. Que vocês possam juntar com a Elisete, juntar com outros pais e fazer o autismo ser referência. Nós temos Guaxupé desenvolvendo um trabalho lá com, né, pro autismo. Muzambinho inaugurou no ano passado o NAI, né, que é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Lá de Muzambinho está sendo sucesso. Nós temos Juruáia, nós temos muita cidade da região que a gente pode usar como referência. Mas antes de qualquer referência, de montar um espaço, nós precisamos de conscientizar. As pessoas precisam saber, né, que o autismo ele não é simplesmente uma criança que anda diferente, que está ali naquele local e tem um comportamento diferente. É muito mais que isso. São pessoas que devem ser tratadas da mesma forma que os demais. Nesse cartaz aqui, ó, tem gestante, tem pessoas com criança no colo, tem todo tipo de deficiência, tem idoso, né, e tem um transtorno, que é o autismo. Então a gente precisa tratar essas prioridades iguais. Porque uma pessoa, não importa de uma gestante, né, passar na frente, lá na fila, e uma criança que às vezes tem autismo, recebe às vezes uma reclamação. Se é prioridade, não discute. Direito a gente não se discute. Mas é isso que eu queria falar, né? Estou à disposição agora como cidadão para poder contribuir, mas vamos colocar em prática ambas as leis, né? A que garante o atendimento preferencial e a que garante também aí a instituição do Abril Azul. E vamos trabalhar não só um dia, que nos próximos anos a gente possa trabalhar um mês todo de conscientização, dentro das escolas, dentro do CRAS, dentro das escolas de esporte. Vou puxar a sardinha um pouquinho para a minha área. Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 escolas aqui de Nova Resende por um período curto, mas que foi para mim, na parte do autismo, muito significante. Trabalhei com nível de suporte 1, 2 e 3. E confesso que um professor, um monitor, eu falo como professor formado, cheguei lá na escola, a dificuldade da gente lidar com a situação, a gente vê na prática. E aí a minha namorada, né, que também é professora, está lá em Juruáia, a gente ficou conversando, dialogando sobre isso. Né? A nossa formação ela precisa ser contínua e que o município possa olhar para isso também, dar uma formação contínua para os agentes do PSF, que às vezes vai na casa de uma pessoa autista, para os enfermeiros, para todos os profissionais que estão envolvidos, né, e que atendem a população. Porque não é fácil, se a gente não tiver uma formação contínua, não tiver curso, a gente não vai conseguir atender, né, a nossa população, atender os pais atípicos, atender os alunos da forma que eles merecem ser atendidos, com respeito e tratado da mesma forma que todos os demais cidadãos aqui do nosso município.
Mas é isso, não quero passar das 11. Agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizo. E Elisete, conte comigo. Nós temos a comunidade Azul, Caminho Azul. Nós estamos tentando fundar, né, registrar essa comunidade, né, que a Elisete puxa à frente aí. E agora estou vendo os pais do Pedro aqui, vamos chamar para compor também essa comunidade. E os demais pais também, fiquem à vontade de juntar com a Elisete, juntar com a Pai. Vamos fazer da comunidade do Caminho Azul, né, que é o nome da comunidade aqui, Autista de Nova Resende, Caminho Azul, uma referência também. Se a gente tem outras referências, que a gente pode se tornar referência nessa causa tão importante. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Bom dia, gente, tudo bem? Então, eu não tenho muito o que falar, não, porque tudo que já era para esclarecer já foi esclarecido pelos nossos palestrantes. Eu só tenho a agradecer a Pai por tudo que eles fazem pelo meu filho Enzo, que sem a Pai, o Enzo não seria essa criança que ele é hoje, comunicativa, social, porque o Enzo, ele é nível de suporte 1. Quem descobriu foi a nossa psicóloga aqui, só que o Enzo, ele não era sociável, agora ele é sociável graças à Pai, pelo trabalho que a Pai faz com ele e com todas as outras crianças. Então, eu só tenho que agradecer a Pai. Alice, muito obrigado. Luana e as demais. Do Vicente, que pega o Enzo. A cozinheira, a faxineira que limpa a Pai. Eu só tenho muito que agradecer. E vocês sabem que vocês podem contar comigo, né? O que der e vier. E o Enzo, ele é uma criança agora, graças a Deus, está ajudando o JP hoje, né, filho? Uma coisinha que eu queria falar sobre a lei, que o Enzo, ele tem a septeia. Eu queria que todos que têm o transtorno do espectro autista tivessem também a septeia, porque não é que a gente está rotulando as nossas crianças, a gente está mostrando para a população que temos crianças especiais, que precisam de atendimentos especiais, que precisa de atenção especial. Então, eu queria, assim, ao prefeito, se tivesse como o senhor orientar em alguma reunião com o Jorge, conversar com o Jorge, para a gente conseguir septeia para os autistas da nossa cidade, o cordão que seja, porque é muito importante essa identificação. Porque o Enzo já sofreu muito preconceito sem a identificação. Ele já foi chamado de mimado, criança birrenta, criança cheia de frescura, porque ele não tinha identificação. Então, assim, toda criança que é identificada com aquele transtorno, com a septeia e o cordão de autista, ela é mais respeitada. Ela é vista com olhos diferentes. Então, eu queria ver com o senhor, com o Jorge também, se a gente conseguia trazer alguém que pudesse fazer septeia aqui na nossa cidade. Porque o Enzo eu consegui levar em Passos, na UAI, para fazer. Só que tem crianças que não conseguem ficar em meio muito público, porque eles não conseguem ouvir muito barulho, não conseguem interagir muito socialmente com muita gente. Então, se a gente conseguisse trazer na nossa cidade, um dia que seja, não precisa ser todos os dias, mas uma vez no mês, para identificar nossas crianças com a septeia, seria muito grata a vocês por isso. Igual o Bruno falou, a gente, né, de hoje que está tentando fazer a nossa comunidade Caminho Azul, que é uma comunidade por autismo, que a gente quer especialista como fonoaudiólogo, médicos, advogados. A gente quer ver se consegue fazer essa comunidade. Peço a ajuda do prefeito, de todos que puderem nos ajudar sobre o assunto. Junto com a Pai, eu e a Luana, a gente conversa direto sobre o assunto. Então, eu agradeço. Não vou falar muito, não, porque já está na hora do almoço, mas o homem já está roncando. E eu preciso... ainda tenho que fazer almoço ainda para o marido almoçar para voltar para o serviço. Então, eu só tenho a agradecer vocês.
O PSF, muito obrigado, meninas e meninos, por vocês terem vindo. Tá? Eu agradeço imensamente de coração. JP, obrigada, viu, amigo? Muito obrigado. Eu agradeço. Lobo, obrigado. Quem deu a nossa faixa esse ano foi o Lobo. Muito obrigado. Deus abençoa. Que Deus te dê em dobro. Vereadores, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe. Obrigada. Essa oportunidade que essa mãe, ela simboliza. Então, como a Conceição, como o Vicente e a Luana, todo dia, ela é uma pessoa que depende. Tem o Leandro, o fisioterapeuta, tem a Conceição, JP, Vivi, é minha. Sabe quem é? Levanta aí. O C é meu. E o Leandro? Levanta aí. O Leandro é uma joia. Você acabou de acompanhar as palestras e o evento de conscientização do autismo dentro do Abril Azul, aqui na TV Resende Web. Esperamos, com isso, poder contribuir com a conscientização sobre esse transtorno aqui na nossa comunidade. Tenham todos uma boa noite e o nosso muito obrigado.